sempre contagia. Quando você chega, a sua frequência muda o planeta pra melhor. Melhor o dia, só alegria. O segredo é gratidão. Melhor o dia, na harmonia. Vamos cantar junto essa canção. Vibra nessa bela vida, todas as feridas vem pra ensinar uma lição. Pra tudo tem saída, deixa que essa vibração invada o seu coração. Vibra nessa bela vida, todas as feridas vem pra ensinar uma lição. Pra tudo tem saída, deixa que essa vibração invada o seu coração. Quando você chega, a sua energia sempre contagia. Quando você chega, a sua frequência muda o planeta pra melhor. Melhor o dia, só alegria. O segredo é gratidão. Melhor o dia, na harmonia. Vamos cantar junto essa canção. Vibra nessa bela vida, todas as feridas vem pra ensinar uma lição. Pra tudo tem saída, deixa que essa vibração invada o seu coração. Vibra nessa bela vida, todas as feridas vem pra ensinar uma lição. Pra tudo tem saída, deixa que essa vibração invada o seu coração. Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque você pode estar assistindo essa live em outros horários, né? Bom, aqui é a Carla Simão, eu sou coach, kids coach, enfermeira, e estou aqui com você, fazendo esse desafio, Você Pode Mais. E essa semana, essa primeira semana, que a nossa semana vai se encerrar amanhã, né? Que vai ser de segunda a sexta-feira, gente, porque de sábado e domingo não tem como eu fazer por causa das crianças, né? Dia que tá todo mundo aqui em casa e não tem como. Então vai ser até amanhã. Aí segunda-feira a gente volta. Então, essa semana nós estamos trabalhando, né? Identificando, eu estou te ajudando a identificar quais são os motivos, quais são as pedras de tropeço, né? Os obstáculos que aparecem, né, que sempre aparecem aí no seu caminho com relação à realização de sonhos, de objetivos, né? Então, já passei aqui algumas tarefinhas, né? Não sei se você já fez, se você não fez, ainda dá tempo de fazer, né? Bom dia, apóstolo Rosana, bom dia. Então, vamos lá, né? Ontem, a tarefa de ontem, né, eu pedi para você, então, escrever, né? Ontem a gente falou sobre a questão da gente sempre culpar o outro, né? Da gente responsabilizar tudo que está fora de nós, né? Como motivo da gente não conseguir aquilo que a gente quer, da gente não conseguir realizar um sonho, né? E aí eu pedi, né, para você, então, listar, né, fazer uma lista mesmo de tudo que você acha, né, olhando para você mesma, para os objetivos que você já teve, que você ainda tem, você está listando, né, tudo que você acha que às vezes é culpa de outra coisa, de outra pessoa, né? Então, é culpa de alguém que mora com você, de algum parente, de algum amigo, culpa do seu chefe, culpa do governo, por causa da crise, por causa de Deus e tudo que a gente falou ontem, né? E até foi interessante, né? O movimento que a gente faz, porque ontem mesmo
eu estava conversando com uma pessoa, né? E essa pessoa falou assim para mim, né? Que ela queria muito viajar, né? E aí eu perguntei, ele falou, então viaja, né? Por que você não viaja tal? Viaja, né? E aí ela falou que no momento não dava, que agora não tinha como, né? E aí tudo é uma escolha, né? Porque na verdade, por que não, né? Tem pessoas que não se importam, né, com o que está acontecendo com quem vive, né? Quantas pessoas aí que não deixam, né? Vamos supor, a mãe que está doente, o pai põe numa clínica e vai fazer o que tem que fazer, né? E então, o que acontece, né? Não é que a gente não pode. Essa, a questão, assim, o exercício de ontem era para a gente poder, assim, analisar, tá? E ver que tudo são escolhas, né? E não adianta eu ficar culpando o outro, né? É claro que muitas vezes o outro está... Oi, Rose, tudo bom? É claro que muitas vezes o outro está envolvido naquela questão, só que ainda assim a escolha é minha, né? Eu posso escolher, né? Se nesse momento eu opto, né, por ficar ali, porque é uma pessoa que eu amo e eu quero cuidar dela, então eu opto, é uma escolha minha, né? Então eu escolho ficar ali, cuidar dela, e aí depois, né, quando isso melhorar, eu vou realizar meu sonho, né? Mas aí eu não perco aquela perspectiva, né? Eu não fico reclamando e nem colocando a culpa no outro, né? Ai, eu queria tanto estudar, né? Mas eu não posso porque o outro, né? Porque o meu marido não deixa, né? Ai, meu marido não deixa. Bom, se o seu marido não deixa, né? Você, querendo ou não, você tá se colocando nessa situação, não é verdade? Porque tem muita gente que vai e faz, né? Então, tudo são escolhas, né? Que nem eu falei, e a gente tem que pagar o preço pelas escolhas que a gente faz. A questão é, quando eu coloco, né? Quando eu fico me fazendo de vítima e eu fico colocando a culpa no outro por eu não realizar aquilo que eu desejo, eu não saio do lugar, né? Eu fico ali. Lembra, o que a gente é quando a gente faz isso? A gente é o cachorro sentado no prego, né? Eu tô ali sentindo aquela dor, né? Eu fico ali me lamentando, porque é algo que eu queria, eu falei, realmente o sonho é teu, né? Seu objetivo é teu, é algo que você queria, você fica ali sentada, né, no prego, sentindo aquela dor de não poder realizar aquilo, e você fica ali, reclamando, né? Você fica ali reclamando e botando a culpa em tudo quanto é coisa, e você não sai dali, você não sai do prego, e aí você não parte para a ação. Então, né, essa primeira semana a gente está fazendo essas reflexões, porque eu quero te ajudar para que você entenda, para que você tenha clareza, né, de quais são os obstáculos, de quais são as distrações, né, que eu chamei de distrações, que engloba tudo, né, de quais são esses fatores, né, que tem te impedido, que tem te atrasado, né, de realizar seu sonho, né, a gente precisa fazer esse mapeamento, ok? E aí depois a gente vai, né, na semana que vem, eu vou te ajudar a partir para ação, né, para ver aí o que você pode fazer para resolver isso. Porque lembra que eu falei, a gente se prepara para a viagem, não é verdade? A gente também tem que se preparar para realizar os sonhos que a gente deseja, né? Nada vai cair assim do céu, né? A gente precisa trabalhar para isso, a gente precisa fazer as coisas para que as coisas aconteçam, ok? E para isso a gente tem que ter muita clareza, né? Porque às vezes a gente patina e a gente não consegue identificar o que é que está acontecendo. Então, essa semana, né, você vai identificar, ok? Então, hoje, tá? O que a gente vai falar, né? Hoje, uma outra coisa que acontece muito, tá? Muito, tem muitas pessoas, né, que acontece que esse é um dos motivos, né, pelo qual não realiza sonhos, não realiza objetivo, é o quê? A pessoa desiste, a pessoa começa uma coisa, né? Então ela tem desejo de, né, de estudar, ela tem um desejo de emagrecer, ela tem um desejo de ter a casa própria, né? E aí ela começa, né? Ela começa um movimento de pesquisar curso, pesquisar casa, começa a fazer dieta, né? Seja lá o que for o objetivo. Então a pessoa começa aquele movimento, né? E aí
Quando vai acontecendo, né, as dificuldades, né, então ela vê, né, que vai ficar tantos anos pagando, ela vê os juros, ela vê, né, quanto que aquilo vai custar, então aí ela começa a achar que vai ser muito difícil, né, e aí ela até tenta, né, tenta algumas vezes, mas ela já acha que é muito difícil, aí ela pega e desiste. Aí ela fala, não vou conseguir, né, ela se perde, bom dia, Arielle, aí ela se perde, né, nesse caminho, ela sai fora, né, lembra, a gente falou da linha reta do foco, né, então ela sai fora da linha reta, ela entra no outro caminho, né, das distrações, das dificuldades, e aí ela desiste. Aí ela desiste, né, superficialmente, assim, né, ela desiste, fala, não vai dar, aí ela vai para outra coisa. Aí ela começa a pensar em fazer outra coisa, né, e aí vai, e aí depois também, dali um pouquinho já vem outras dificuldades, e aí ela desiste de novo, né. Bom dia, Selminha, Marlene, Francisco, Robi. Oi, Robiana, quanto tempo? Oi, Eliana, tudo bom? Quanto tempo? Ossa, você veio aqui me prestigiar? Obrigada, querida. Bom dia de novo, né? A gente já se viu às 5h17, né, Sam? Então, o que acontece? A pessoa... Olha, até esqueci que eu estava falando. Bom, então... né, a pessoa desiste, né? Então a pessoa é um padrão, né? A pessoa ela desiste, né? Ela começa uma coisa, aí vai surgindo, né, aquelas distrações, aquelas dificuldades, aí ela desiste. Ela, não, isso não é para mim, tá muito difícil, eu não vou conseguir. Aí ela desiste, aí ela fica um tempo chateada, e ela começa, ou aí ela começa de novo, ou então ela vai para outra coisa. Então é um padrão, né? A pessoa tem esse padrão de comportamento de desistência, tá? E aí, né, eu vou te contar uma coisa, né, eu aprendi, né, no coaching, que existem, assim, 3 tipos de pessoas, né, existem aquelas pessoas que pensam assim e que se comportam da seguinte maneira, né, que ela só vai conseguir realizar aquilo que ela deseja, né, ela só vai conseguir, né, realizar aquele sonho, seja lá o que for, quando Deus quiser, quando melhorar a crise, quando ela arrumar, né, um emprego novo, ou quando ela arrumar um emprego, ou quando ela tiver a casa própria, ou quando ela casar, né, que ela só vai ser feliz, né, quando ela emagrecer, né, ou quando ela alisar o cabelo, ou quando ela não sei o quê. Então, assim, ela impõe, né, a pessoa coloca uma condição que sempre depende de fora dela, né, sempre depende de coisas externas a ela. Então, ela fica totalmente limitada, ela não tem o poder de ação, porque ela entrega, né, ela entrega a responsabilidade, ela entrega a realização daquele sonho, né, que faria ela feliz, ela entrega para o mundo, né, ela entrega para tudo que está fora dela. E aí essa pessoa nunca vai realizar, nunca, porque nunca depende dela. Né? Não tem nada que ela possa fazer, porque na cabeça dela ela só pensa que depende do outro. E infelizmente a gente não consegue fazer nada, né? A gente não consegue fazer nada no lugar do outro, né? O nosso poder só está em nós mesmos, né? O nosso poder está naquilo que nós mesmos podemos fazer, né? A gente não pode fazer nada pelo outro. Então esse tipo de pessoa, né? Que aí, por isso que a gente trabalhou ontem nessa questão aí, da gente ficar sempre botando a culpa no outro. Então, eu te convido a você dar uma olhadinha se você tem esse padrão de comportamento, né? Se você é essa pessoa que pensa assim, que só vai ser feliz, que só vai conseguir um relacionamento, né? Um namoro sério, quando acontecer não sei o quê, quando a sua mãe mudar, ou quando você... emagrecer, né, quando, ou então que você só vai conseguir aí na sua casa própria, quando o seu marido parar de beber e começar a te ajudar em casa, ou que você vai estudar só quando seus filhos crescerem, ou quando Deus permitir, eu tô orando, nossa, eu tô orando, tô indo todo dia na igreja, quando Deus quiser, isso vai acontecer, e aí você não faz nada, por exemplo, você tá desempregado, né, e tá vivendo apertado, e aí você só fica orando, né? Você só fica orando, quando Deus quiser, vai aparecer um emprego. E aí você não entrega um currículo,
você não vai atrás de nada. Você fica ali, você não faz a sua parte, né? Então, esse é um tipo de comportamento, esse é um tipo de padrão, né? De pessoas que não realizam, né? A chance é mínima da pessoa realizar o sonho. Porque é muito difícil você ficar dependendo do outro, né? Você depender totalmente do outro para que ele satisfaça, né, o seu desejo, o seu sonho, tá? O segundo tipo de pessoa, né, é aquela que tem um comportamento assim, que ela vai atrás, né? Então, assim, ela tem um sonho, ela tem um objetivo, então ela vai atrás, né? Então, ela vai lá, ela faz o currículo, ela entrega, né? Ela vai algumas vezes, assim, ou até muitas vezes, e aí, né? Então, ela tenta, né? Toda segunda-feira, toda segunda-feira ela começa aquela dieta, ela começa aquele regime, né? Ela já foi em 1000 nutricionista, né? Eu tô falando de experiência própria, né? Porque eu sei tudo o que eu tenho que fazer, né? E nem agora mesmo tô precisando aí perder uns quilos, né? Mas eu, assim, eu sei tudo, a gente sabe tudo, né? Então, assim, você vai você já fez 1000 dieta, né? Já foi médico, foi nutricionista, você sabe tudo que você tem que fazer e você vai, né? Você até faz, você entra em um processo, você entra num movimento, né? Só que aí vão acontecendo algumas coisas, né? Essas barreiras, né? A dor, aquela dor que existe tanto no caminho de quem vence, tanto no caminho de quem perde. Essas dores vão surgindo, né? Que são os obstáculos, as tentações, tudo aquilo que a gente já falou. E aí você desiste, né? E aí é esse que a gente está conversando hoje, né? Falando sobre quem desiste no caminho, né? E às vezes está faltando tão pouco, às vezes está faltando isso aqui, né? Para a gente conseguir chegar lá, para você conseguir mudar aquele padrão de comportamento, para você poder conseguir realizar seu sonho, né? E aí a gente desiste, né? Então, assim, essas pessoas têm chance de conseguir, né? Tudo vai depender do grau de dificuldade que vai surgir no caminho dela, né? E tem, claro que existem objetivos, existem sonhos que são mais fáceis de realizar, né? E tem outros que são mais difíceis, que o caminho a ser percorrido é mais longo, né? Assim como eu te falei no começo, tem viagem que é mais curta, tem viagem que é mais longa, né? E o nosso sonho também é assim, né? Tudo depende do que a gente quer. E aí, essas coisas, às vezes, que são mais difíceis, né? Que demora muito tempo, que demora mais para a gente conseguir, às vezes você desiste no caminho, né? E aí você não realiza, tá? E tem o terceiro tipo de pessoa, que é o terceiro tipo de comportamento, né? Que é o quê? É aquela pessoa que está totalmente obstinada. É aquela pessoa que, para ela, não existe a possibilidade de não dar certo. Não importa o caminho que ela vai ter que percorrer, não importa quanto tempo irá demorar, né? Mas ela vai até conseguir realizar aquilo. Ela não desiste. Ela para, né? Ela pode sofrer, ela cai, ela para, né? Às vezes ela para descansar, né? Que nem tem o Jerônimo Temer, que é outro coach maravilhoso que eu sigo também, né? Então ele fala: você tá cansado, né? Então para, descansa e continua, né? Não desista, né? Então é esse terceiro tipo de pessoa. É uma pessoa, bom dia, Juliana. Esse terceiro tipo de pessoa, né, é a pessoa que consegue, com certeza, realizar o sonho objetivo, porque não importa o que ela tem que passar, ela enfrenta, né, ela está preparada e ela enfrenta todas as dores que surgiram no caminho, né, e ela cai, ela não se importa com o fracasso, né, ela não se importa. E aí, gente, se a gente for analisar, se você for ver a história, né, das pessoas de sucesso, tá? Você pode aí procurar na internet, que tem um monte, né? Você vai ver que a maioria das pessoas de sucesso, elas não conseguiram sucesso logo na primeira vez. Não foi fácil. As pessoas de sucesso, elas fracassaram muitas vezes até ela conseguir chegar lá. Mas são pessoas que não desistiram. Então, né, esse terceiro tipo de comportamento, né, então é dessa pessoa assim que é obstinada. Não importa o tempo que demore, não importa as dificuldades, não importa se ela tiver que parar um pouco, mas ela não volta. Ela não vai voltar para trás do caminho, ela não vai catar a malinha dela e voltar, né, para trás.
ela vai seguir em frente. Ela pode até parar para descansar, ela pode dar um tempo, mas ela mantém o foco. Ela não tira o olhar, o desejo, o foco daquele objetivo. Ela fica ali tentando, tentando, tentando até conseguir. E sabe, tem uma frase, né, do Albert Einstein, tá? Um gênio nosso, né? Um gênio aí da humanidade, né? Que ele fala assim, né, que fala que foi um dos maiores gênios do século XX, né? Eu vou ler para vocês aqui, isso aqui é uma frase dele, né? Vocês sabem que o Albert Einstein era tido como louco, né? E aí, o que ele fala, gente? Eu vou ler aqui para vocês, tá? Ele fala assim: eu tentei 99 vezes, 99, e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista dos seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Então, ele tinha esse perfil, né? Você já pensou? Ele lá nas experiências dele, né? Nas coisas dele lá de cientista, já pensou você tentar 99 vezes uma coisa? Né? E ele não desistiu, e aí na 100ª deu certo, né? Então é isso, é tentar, às vezes a gente analisar, ver o que está fazendo, né, de diferente, identificar. Por isso que é tão importante a gente identificar, gente, o que é que está te distraindo do seu caminho, né? Para a gente poder remover, porque às vezes você está indo por um caminho, né? Você está tendo um tipo de padrão, né? Que é isso que está te impedindo. Então é importante a gente ter a clareza disso, a gente conseguir identificar o que é que está te impedindo, né? O que está acontecendo aí, né? Que tem te impedido de realizar seu sonho. Aí você identifica e você faz a sua escolha, né? Você planeja, você se prepara para isso, né? E se você falhar, se não der certo, né? Que nem quando é caso, assim, por exemplo, de concurso, de trabalho, né? Ai, mas eu já tentei tanto e não consegui. Não importa, tenta de novo, e tenta de novo, e tenta de novo, né? E tenta até conseguir, né? Cada vez você vai melhorar mais, você vê o que você errou e você tenta de novo, né? E tenta até conseguir, né? Então, a gente só para, né, quando dá certo, né? Não desistir antes do caminho. Esse é um perfil de pessoa que com certeza vai conseguir o que ela deseja, né? E a outra coisa que eu quero te pontuar hoje, tá? É um assunto bem... Eu até aprendi uma coisa muito... Agora, recentemente, né, com a minha mentora, Nanda Pérez, né? Eu aprendi muito mais sobre isso, né? Eu vou partilhar aqui rapidamente com vocês, porque é um assunto muito... realmente, assim, complexo, uma coisa, assim, que é bem demorada, né? Ela fala muito bem sobre isso, né? Até se você quiser vir com a gente, né? Todos os dias, às 5h17 da manhã, tem live ao vivo com ela, né? Ela chama Nanda Pérez, e é no Instagram as lives dela, né? Ela é mentora de coaches e também ajuda todo mundo, né? E ela é maravilhosa, né? Ela é minha mentora, eu sigo ela, e eu já aprendi muita coisa com ela. Isso que eu vou te falar aqui agora, eu aprendi com ela, tá? O que acontece? Um dos fatores... Oi, Gláucia, querida. Um dos fatores um outro problema que a gente faz, né, e que impede a gente de alcançar o nosso objetivo, sabe o que é? É a procrastinação, né? O que é esse palavrão? É aquilo, assim, que a gente deixa para depois, né? Então, a gente né, deixa... eu vou começar, eu quero emagrecer, eu vou começar na segunda-feira, né? Que segunda-feira é o Dia Internacional da Dieta, né? E aí, você vai deixando para depois, né? Eu quero... arrumar alguém, mas eu vou deixar para depois, eu vou esperar, que nem eu falei, eu vou emagrecer primeiro, vou fazer não sei o que primeiro, e a gente vai deixando, né? A gente vai deixando para depois, tá? E isso é claro, né? Quando a gente procrastina, quando a gente deixa para depois, né? Quando a gente não faz aquilo que a gente tem que fazer, aquilo que a gente se propõe a fazer o que a gente pensa que deseja fazer, né? É claro que você não vai realizar, né? Não tem como. Você não está agindo, você não está se colocando em movimento, você não vai realizar nunca, né? E, gente, o que eu quero compartilhar com vocês aqui, fresquinho, tá? Eu acabei de aprender, né? Faz pouco tempo aí que eu aprendi isso, e é algo muito precioso, tá? Que eu vou tentar passar aqui para você, né? De uma forma rápida, né? Mas que eu espero que eu consiga, né? O que acontece?
por que que a gente não faz? Por que que a gente deixa para depois, né? É algo até óbvio, se você for pensar. Mas eu nunca tinha pensado sobre isso e a Nanda faz a gente refletir muito nessa questão. Por que que a gente procrastina? Porque, na verdade, né, você tem o desejo, você tem a vontade de fazer determinada coisa, tá? Então, eu vou dar um exemplo para poder ficar claro já, né? Então, por exemplo, vou usar o exemplo fácil, que para mim eu acho assim que sempre a questão do emagrecimento é uma coisa fácil da gente entender, mesmo porque todo mundo, dificilmente tem alguém que às vezes não queira perder alguns quilinhos, né? Principalmente mulher. Então, por exemplo, você tem o desejo, né? Você tem a vontade de emagrecer, tá? Assim como você tem vontade dos outros seus objetivos aí, né? Você tem aquele desejo, né? De ter o teu negócio próprio, de ter tua casa própria. Você tem o desejo de arrumar alguém, arrumar um namorado, né? Pessoa aí para você ter um relacionamento sério, né? Você tem o desejo de passar no concurso, né? De arrumar um outro emprego, né, de ganhar melhor, você tem o desejo, você tem a vontade, né, de quitar suas dívidas, né? Só que o desejo não é a mesma coisa da intenção. O que que acontece? Por exemplo, eu tenho o desejo, tenho a vontade de emagrecer. Só que eu não tenho a intenção, né, de parar de comer doce, por exemplo, tá? Então, o que que acontece? Essa minha intenção, ela não está de acordo com esse meu desejo. E aí, isso vai me fazer procrastinar. Né? Então, por exemplo, eu tenho que fazer a dieta, eu tenho que seguir, eu tenho que ficar um tempo sem comer doce, sem comer massa, comer refrigerante, aquelas coisas que a gente sabe que a gente tem que fazer na dieta, né? Então, você tem aquela vontade, tá? Você tem aquele desejo de emagrecer. Só que você não está disposto, né, a fazer a escolha, a abrir mão, né, daquelas coisas. Tem um exercício que a gente fez, né, de perdas e ganhos, daquelas coisas que você vai perder com aquilo. Então, a sua real intenção não é essa, né? Você tem o desejo de emagrecer, mas você não tem a intenção de parar de comer, por exemplo. A sua real intenção é, não, eu quero, né? Chega no fim de semana, eu falo, não, a minha intenção, né? Eu tenho intenção, eu quero comer. Eu quero comer né, os meus doces, eu quero comer mesmo. Né? A tua intenção verdadeira, né, não é parar de comer as coisas que você não pode comer. E aí você procrastina, você deixa para depois. Né? E aí fala, não, segunda-feira eu começo. Né? Porque a sua intenção no fim de semana é comer aquilo que não pode. Né? Então, assim, você tem o desejo de emagrecer, principalmente quando você vai lá, que você põe a roupa que tá apertada, né? Que você não pode ir na piscina, que o biquíni tá horrível, tá saindo todas as gordurinhas para fora, né? Então, você tem aquele desejo, só que você não tem aquela real intenção, né? De se privar de coisas que te dão prazer, né? E aí uma coisa não bate com a outra, e aí você procrastina, né? Você não segue a meta, você não segue. Oi, Rafa. Você não segue aquela linha que você traçou para alcançar seu objetivo, né? Então, por exemplo, você quer, né, guardar dinheiro, né? Você precisa quitar suas dívidas, né? Ou então, eu queria trocar de emprego, né? Eu queria arrumar um emprego melhor, né? Então, assim, realmente você quer isso, né? Assim, você tem aquele desejo. Só que às vezes a sua intenção, na verdade, no momento, às vezes, né, não trabalhar mais. Na verdade, o que você realmente assim quer é a sua intenção, que seria assim a verdade, entendeu? A intenção é a verdade do que a gente quer, né? O desejo é algo assim, né? O desejo é algo que você quer também, mas às vezes você deseja uma coisa, mas na verdade não é realmente aquilo que você quer, entendeu? Então, a procrastinação ela tem a ver com a nossa verdadeira intenção. Então, por exemplo, se eu quero, né, eu estou desempregado e eu quero arrumar um emprego, tá? E aí eu tinha que sair para levar meus currículos, né? Eu tinha que sair para oferecer o meu trabalho, e aí eu fico deixando para amanhã, é porque naquele dia que eu estou deixando para amanhã, a minha intenção não é ir, né? A minha intenção é ficar. A minha intenção é ficar no sofá assistindo televisão. Isso é, na verdade, o que naquele momento, naquele dia, é o que eu quero fazer, né? Só que eu não, veja bem, a procrastinação é como se fosse um véu, né? Ela esconde essa intenção real, entende? Porque aí, quando eu fico falando assim, não, mas eu vou deixar para amanhã, eu não estou pensando nisso que eu estou fazendo,
né? Isso é uma coisa, assim, que está oculta, né? Está como se estivesse, assim, no meu inconsciente, no meu subconsciente. E aí, quando a gente olha para isso, né? Quando você pega e olha assim, não, o que eu quero agora? Ai, de verdade, aí o que eu queria era ficar em casa. Ai, eu não quero levar currículo, eu não quero ir atrás disso. O que eu queria mesmo, né? A minha intenção é ficar em casa mesmo, é ficar aqui à toa, entendeu? É ficar aqui curtindo a preguiça, né? Só que eu não posso falar isso para ninguém, né? E a questão do julgamento, até o julgamento próprio, né? A gente, nós mesmos nos julgamos, né? Porque onde já se viu, né? Depende se é um pai de família, né? Você tem que sustentar seus filhos, ajudar sua mulher que trabalha, tá lá ralando desde cedo, e você vai falar que você quer ficar em casa. Você vai falar para você mesmo que você quer ficar em casa jogar na televisão? E aí, o convite que eu te faço, né? Eu aprendi isso com a Nanda, né? Para a gente poder resolver esse problema da procrastinação, é realmente olhar para isso, né? É olhar para qual é realmente a sua intenção, ver realmente, né? O que você está disposto a fazer. E aí, né? O que você faz? Qual que é o exercício? Você pega, então, e faz aquilo. Né? Para de ficar falando que você quer fazer outra coisa e faz aquilo que você realmente deseja. Porque isso, gente, né? Eu fiz esse exercício. Isso dá um choque. Isso dá um choque de realidade. Por quê? Porque você deseja uma coisa, só que a sua intenção é outra. Então, isso daí tá desalinhado. E na hora que você faz isso, né? Que você vê qual é a sua intenção e que você faz aquilo de verdade, nossa, rapidinho aquilo passa e aí você vai para aquilo que você quer e você entra em ação. Tá? Então, por exemplo, né, vamos supor que você está procurando emprego, né, e que você fica procrastinando. Você fica procrastinando para entregar o currículo, para fazer, né, ir atrás, né? E você fica deixando para amanhã, você fica deixando para amanhã. Então, assume isso. Aí você pega e fala assim, não, hoje eu não vou pensar nisso mais. Hoje eu não vou. Você desiste disso. Né? Você assume, você desiste. Você pega e fala assim, ó, eu não vou... Oi, Cris. Você pega e fala assim, ó, eu não vou fazer mais isso. Eu não vou pensar em procurar emprego. Eu vou desistir. Por hoje eu vou desistir. A minha intenção é ficar em casa assistindo televisão, assistindo novela, assistindo Netflix, assistindo não sei o quê. Então hoje eu vou ficar. E aí você fica. Mas você fica de verdade. Né? Você fica, você não, é para ficar mesmo, não é para ficar pensando que você tem que procurar um emprego, entende? Você tem que seguir aquilo, né, que é a sua intenção. Você tem que experimentar, porque a gente fica se enganando, né? A gente faz uma coisa querendo outra, entendeu? Você faz uma coisa com a intenção de fazer outra. E na hora que você está fazendo aquilo, você fica pensando que você tinha que estar fazendo aquilo outro. E aí a gente não faz uma coisa e nem outra, e aí a gente fica se enganando e fica procrastinando, né? Então você pega e faz o exercício. Você fala, não, qual que é a minha intenção? Né? A minha intenção é fazer isso aqui, então você faz. Você esquece tudo, esquece teu sonho, esquece aquilo que você falou que você tem que fazer, e naquele dia você faz aquilo e vê como você se sente. Vê se você vai se sentir bem, porque de repente aquilo que você está falando que você queria fazer, às vezes nem é aquilo. Né? Lembra que eu falei nos outros dias, né? Às vezes aquilo é até o objetivo de outra pessoa, e não é realmente o seu. E a gente precisa descobrir qual é o nosso objetivo, qual é o nosso sonho, né? E não do outro, tá? Então, você pega e tira ali aquele dia para fazer aquilo que é a sua verdadeira intenção. E faz aquilo inteiramente, com presença, né? Você faz aquilo, vê como você vai se sentir. Se realmente, né, se essa intenção não estiver alinhada com o seu desejo, né, com o seu sonho, gente, mas é fatal, rapidinho, você vai fazer aquilo aquele dia inteiro, mas você vai ficar com tanta raiva, você vai ficar assim, tão indignado, sabe, você tá fazendo aquilo ali, na hora que você se permitir experimentar aquilo, que olha, no outro dia, eu falo porque, olha, gente, eu fiz esse exercício, o pessoal da minha turma da mentoria, todo mundo fez, chegou nos outros dias, mas ninguém apareceu no grupo do WhatsApp, foi todo mundo trabalhar, todo mundo parou de procrastinar, todo mundo foi fazer o que estava querendo, o que não fazia, né, que ficava deixando para depois, porque fez esse exercício, né? A gente pegou um dia, a gente desistiu daquilo que a gente ficava enrolando, que falava que queria fazer, né, que era o objetivo, e aí cada um pegou um dia e foi fazer aquilo que realmente era a sua verdadeira intenção. Então, né, quem tinha, né, nós que nem coach, quem tinha que, por exemplo, que falava que queria gravar vídeo, né, que não conseguia gravar vídeo, porque eu tenho vergonha, porque não sei o que, dá vergonha mesmo, né, a gente não tá começando. Aí a pessoa pegou e falou assim, não,
Então, hoje eu não vou fazer nada, eu desisto de ser coach, hoje eu vou ser dona de casa. Minha intenção é ficar em casa, eu vou fazer comida, eu vou... Oi, Cris. Oi, Douglas. Eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou assistir novela e eu vou só fazer isso. E aí fica só fazendo aquilo e esquece a outra coisa, né? Esquece o teu objetivo. Nossa Senhora, mas deu um faniquito, né? A pessoa ficou ali, aproveitou aquilo, fez o que tinha que fazer, e às vezes é um dia que a gente tem mesmo que parar, mas chegou no outro dia, mas estava com uma disposição total, aí gravou não sei quantos vídeos, fez tudo que queria fazer e parou de procrastinar. Então, muitas vezes, a gente tem duas coisas, né? Às vezes, assim, a gente precisa mesmo dar uma pausa, às vezes fazer aquilo que a gente não se permite, né? Muitas vezes a gente não se permite ter um tempo, fazer algo que realmente, às vezes a gente nem sabe o que quer fazer, né? Então, a procrastinação tem a ver com isso, né? Então, vê aí você, né? Você procrastina, você fica deixando para depois, né? Se você fica deixando para depois, né? Falar, ai, não, eu vou fazer tal coisa, eu preciso fazer isso, mas, eu não vou fazer agora, não. Eu vou fazer isso primeiro, vou fazer aquele outro primeiro. Eu te convido a você pensar qual é a sua verdadeira intenção, né? Você realmente quer fazer isso? Né? Nesse dia, né, que você está procrastinando, está deixando para amanhã, para depois, nesse dia de hoje, né, qual é a sua verdadeira intenção? Qual que é a sua hoje? Né? O que você realmente, lá no fundo, se você olhar, o que você quer fazer? Ah, não, quero parar tudo. Não, eu não quero fazer isso. Então, tipo, não, de verdade, eu não quero emagrecer. Tipo assim, eu não quero emagrecer, eu não quero, tipo assim, eu quero emagrecer, mas não quero parar de comer doce, eu não quero parar de tomar refrigerante, eu não quero parar de comer coxinha, eu não quero parar de comer macarrão, né? Então, uma coisa, muitas vezes, não bate com a outra. Então, é olhar, né, e ver, assim, qual é a sua real intenção, que você realmente quer, olhar para isso de frente e experimentar, né? Como seria, né? Como você se sentiria, então, se você atendesse essa sua intenção, né? Faça essa experiência de atender realmente, né, essa intenção e ver como você se sente. De repente você pode descobrir, né, que não é aquilo que você achou que era, o desejo, né, que talvez na verdade aquele objetivo não era seu, ou então você vai levar esse choque de realidade e isso vai te fazer parar de procrastinar, vai te fazer partir para ação, falar, não, eu experimentei, tipo assim, né, eu fiz a minha intenção, eu experimentei isso aqui, mas eu não gostei, não, ou então, eu já fiz hoje, já tá bom, agora eu vou entrar ação, não, agora eu vou, né, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque não tem aquele lance do proibido, isso entra meio que no lance do proibido, né, que fala assim que tudo que é proibido, né, a gente tem vontade, né, parece que desperta mais, né, quando fala que você não pode comer tal coisa que você não pode, aí que dá mais vontade ainda, né, o lance do proibido é uma coisa que é fatal. Então, essa questão da gente olhar para a intenção, é a gente olhar e se permitir, né, aquilo, porque não adianta, gente, aquilo tá lá dentro, né, não adianta a gente ficar tampando, a gente não olhar para ela, porque isso daí é que faz a gente não fazer o que precisa ser feito, né, então a gente precisa olhar, ver o que realmente a gente quer, qual é a intenção verdadeira, e se permitir fazer aquilo, né, se permitir, tirar o proibido, né, tira o proibido, faz aquilo, experimenta, vê o que vai ser, né, e aí você decide se realmente é aquilo que você quer, e se não for, você parte para ação, você para de procrastinar, ok? Então, gente, o exercício, aqui eu quero te propor, né, duas tarefas, tá? A primeira é você olhar para a sua história de vida, né, olhar aí referente ao seu objetivo, se você tem o padrão da desistência, né, se você tem esse padrão de desistir. Você começa uma coisa, conforme vai aparecendo as dificuldades, você desiste, né? Ou se você tem aquele padrão, que é o que eu falei ontem, né, de não conseguir realizar o objetivo, porque fica pondo a culpa no outro, fica esperando que o outro faça para você, ou que sempre dependendo do outro, como eu expliquei aqui, né, do primeiro tipo de pessoa. Então, veja se existe esse padrão, a gente só está analisando, tá? Nós estamos fazendo, né, esse diagnóstico, lembra? Não é para se julgar, é para a gente se conhecer melhor, para a gente identificar as pedras do caminho, tá? Então, veja se você tem um padrão da desistência e veja essa questão da procrastinação, se você fica deixando para depois, né? Você fica deixando para depois, né, o seu sonho, o seu objetivo, algo que você tinha que fazer,
Você fica deixando para depois? Se você deixa para depois, então, olha, pega uma coisa, aí você olha para você e você pensa assim, tá, qual que é a minha verdadeira intenção? A minha verdadeira intenção não é fazer isso. Não é fazer, então não faça. Pega um dia e não faça, né? Fala, não, então hoje eu não vou fazer. Eu vou ficar aqui o dia inteiro sem fazer nada, né? E experimenta. Experimenta, vê como você se sente. Você vai ver que rapidinho, né? Se você se permitir viver aquilo, você tira do proibido, se permite viver aquilo, e você vai ver se aquilo foi bom, né? E aí você muda teu objetivo, ou então, se você viveu aquilo e aquilo já deu, né? Você não gostou, aí você vai partir para ação. Né? Isso é uma coisa que realmente funciona, ok? Então, essas são as tarefas de hoje, tá? E amanhã nós vamos encerrar essa semana, tá? Esses 5 dias de live, amanhã vai ser o encerramento dessa semana, né? Eu vou fazer uma revisão rápida, né? E o último motivo, né? Que é um obstáculo também muito poderoso que impede a gente de seguir adiante nos nossos sonhos, tá? E aí, semana que vem, né? Nós vamos entrar já na ação, né? Nós vamos entrar aí, eu vou te ensinar ferramentas poderosas para a gente poder, então, caminhar na direção da realização do objetivo, ok? Então, um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã às 9. Chama seus amigos, chama seus parentes, compartilha, né, esse vídeo, essa live, e vamos todo mundo junto descobrir que você pode ser mais, que a sua vida pode ser mais, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus.